Fala galera, tudo bom? Já tô um tempinho sem lançar um vídeo aqui pro canal, né? Eu tive problemas com o meu antigo celular, ele quebrou. E eu gostaria de agradecer o pessoal que me apoiou, né? Os seguidores que apoiaram para que eu conseguisse pegar esse celular aqui, ele é usado e tal, mas pelo menos quebra o galho e eu vou poder produzir conteúdo e não parar de vez, né? Sem enrolar muito, a gente vai falar hoje sobre aquele caso, né, do bolsonarista que invadiu uma festa lá e deu uns tiros no petista, né? O cara morreu, o outro tá em estado grave. Isso gerou uma comoção e um debate político muito grande, né? Só que eu acho que ele tá sendo muito instrumentalizado por um ponto e deixa de abranger outras questões e outros debates que poderiam estar sendo usados no momento. Isso em grande parte pelos políticos, né, que estão no pleito hoje, Bolsonaro, Ciro, Lula, e também pela mídia hegemônica, né? Como eu demorei um pouco para produzir esse vídeo, né, eu acho que a rapaziada já tá todo mundo sabendo quem são os envolvidos, qual a história, o que aconteceu. Vou pular um pouco essa parte e vou partir direto pra crítica. A questão é a seguinte, eu já tenho pontuado aqui na página um tempo, né, alguns vídeos, falando sobre essa questão da polarização e como ela é prejudicial pro povo brasileiro. E ela é positiva para a política, ou para os políticos que querem fazer esse jogo, né, da democracia liberal de eleger alguém que vai ser o salvador da nação e etc. E isso vale para todos os lados. A questão é que nenhum dos dois candidatos principais, que é o Lula e o Bolsonaro, né, abriram mão dessa polarização em nenhum momento. A gente tem vídeos do Bolsonaro, né, falando pro cara que estava pedindo feijão, ele falou, feijão o quê? Tem que comprar fuzil. Enquanto a gente via do outro lado o Lula e o PT com uma postura de não, vamos deixar o Brasil sangrar na mão do Bolsonaro, depois a gente entra como salvação. E aí, depois desse entrar como salvação, quando o Lula voltou a fazer seus discursos, já como pré-candidato, ele falou que não, a polarização ela é ótima, tem que polarizar mesmo. Porque aí a gente sabe quem é quem, entendeu? E vamos ser sinceros, há pouco tempo atrás, né, alguns anos atrás, a gente tinha uma ideia de povo brasileiro que tinha seus problemas, mas a gente não andava na rua olhando para as pessoas e falando, não, aquele ali deve ser petista, não, aquele ali deve ser bolsonarista, ou aquele ali é de esquerda, aquele ali é de direita. E ainda mais tentando prever esse posicionamento político com base em comportamento. Olha como as coisas estão tão polarizadas hoje que o que define se uma pessoa é boa ou não é o posicionamento político dela. Um homem que vai bater na mulher ou não é se ele vota na direita ou na esquerda. Se ele é um cara que vai estuprar ou não uma mulher é porque ele vota no Lula ou no Bolsonaro. Se ele é um cara que vai traficar, se ele é um cara que vai roubar, se ele é um cara que vai assassinar alguém, vai fazer uma covardia, é totalmente relacionado com a opinião política dessa pessoa e com quem ela vai votar. Então a gente entende que esse movimento, essa polarização não é algo orgânico, é algo totalmente financiado e planejado, é um projeto político para ser dessa forma. E ambos os lados estão engajados nisso, porque é isso que está movimentando a política. Desde 2014, desde 2013, aquelas manifestações que rolaram, eu tinha uma visão assim, pô, que interessante, meu povo está começando a acordar para a política, né? Porque antes as pessoas eram muito apáticas, ninguém sabia o que é direita e o que é esquerda. Hoje eu acho que esse tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque as pessoas elas caíram para dentro da política, mas elas caíram para uma política vazia. Ou seja, o que define quem é de esquerda e de direita hoje não necessariamente são valores ou posturas de esquerda e de direita, e sim opiniões com base em notícias. Ou seja, a forma com que você se posiciona sobre uma notícia define se você vai votar no Lula ou se você vai votar no Bolsonaro. Os artistas que você ouve, os programas que você assiste, o canal que você vê, as palavras que você fala, a cor que você veste, sabe? Chegamos nesse ponto. E isso não é um movimento orgânico. Não foi o povo que do nada assim falou, não, vamos se dividir porque aqui tem uns filha da puta e nós somos os melhores que os outros. E isso vale pros dois lados. Um lado se acha melhor que o outro sempre, né? E não é só melhor no sentido de, somos mais fortes, somos mais bonitos. Não, nós somos melhor moralmente e o resto são escórias que precisam ser eliminadas. Então todo esse processo de polarização é prejudicial pro nosso povo e é favorável pra política, porque cria currais que podem ser explorados politicamente. Antes a gente tinha uma população pouco instruída sobre política, que pouco debatia sobre política, quando o verbo era política e religião não se discute. Hoje o povo não tem mais churrasco e cerveja, mas tem política para debater e se dividir. Então a partir de 2014 para cá, a gente vê as famílias se fragmentando, as famílias se dividindo, os membros brigando uns com os outros por causa de política. E enquanto as famílias estão fragmentadas, fragilizadas e divididas, os políticos estão unidos no seu projeto. Os políticos, a mídia, né, o judiciário, os empresários, todo mundo unido ali, surrupiando tudo que tem no Brasil, enquanto a gente está matando um ao outro, enquanto a gente está se odiando e se fragmentando. Então, tanto para o Lula quanto para o Bolsonaro, até mesmo para o Ciro, essa polarização é boa, porque se não tivesse essa polarização, o Ciro não poderia vir no meio falando, não gente, vamos se matar não, vota no Ciro, que aí a gente pacifica. Não à toa você vai ver agora que ele estava falando recentemente na campanha dele, que se Lula vencer a eleição, olha que ele não bota nem o Bolsonaro porque ele quer pegar o eleitorado do Lula. Se o Lula vencer a eleição, vai ter uma guerra civil. Então ele está falando, gente, se vocês quiserem evitar uma guerra civil, que a polarização está nesse nível, votem em mim. Então ele se vende como essa terceira via, sendo que ele não é a terceira via. Eu já falei aqui em outros vídeos quem é a terceira via. Então tudo isso leva a gente para uma radicalização do discurso político. Ou seja, as pessoas elas estão numa condição de merda,
dos dois lados, somos todos brasileiros, todo o povo brasileiro, a gente está dentro do mesmo ônibus indo trabalhar, num emprego desgraçado para ganhar um salário de merda que não dá para comprar nada, mas dentro daquele mesmo ônibus ali com todo mundo fudido, a gente está dividido entre Lula e Bolsonaro. Aí um puxa daqui, Lula lá, aí o outro vem, Bolsonaro, mito, e aí o povo cai na porrada no meio da rua, ou o povo se mata, ou o povo entra na festa do outro atirando, entendeu? Ou então deixa de falar com amigo, deixa de falar com família, sendo que tá todo mundo na mesma merda, simplesmente por causa de um discurso ideológico político que acredita num homem, né? Independente de ser de direita ou de esquerda, é um homem que vai salvar o Brasil. Ou seja, é o Messias ou é o Lula que vai salvar o Brasil. Não estamos falando de partidos políticos, não estamos falando de governadores unidos a prefeitos, unidos a vereadores, não. É um presidente que você vai lá apertar a teclinha a cada 4 anos que vai salvar o Brasil, né? Dessa miséria que foi colocada. E o ponto é esse, as pessoas estão com as suas expectativas e suas frustrações depositadas na figura presidencial somente na figura presidencial. A gente não vê essa polarização para prefeito, pode até ter em algumas cidades, mas para vereador, né? No geral a galera vai, não, eu voto na esquerda, eu voto na direita. Quem é o candidato? Qual é a proposta? Não sei, é de direita, é de esquerda, eu vou votar. Porque o ponto principal está nessa figura do presidente e qual deles vai ser eleito. Então quando as pessoas começam a pensar assim, o país está uma merda, hoje eu não tenho condição nenhuma de viver com dignidade, mas se eu votar no fulano, nos próximos 4 anos minha vida vai mudar radicalmente, eu vou ter emprego, eu vou voltar a comer, eu vou voltar a passear, o dinheiro vai valorizar, a inflação vai acabar, vai virar uma maravilha. E esse que é o problema, as pessoas não vão lutar por causa necessariamente do vermelho ou do azul ou do verde e amarelo. As pessoas vão lutar porque elas têm medo de que o outro candidato entrando, a vida delas piore. Ou seja, já está ruim, mas pode piorar. Por exemplo, ela entende que se o candidato dela entrar, a vida dela vai melhorar radicalmente. E isso mexe com as emoções das pessoas. A gente não está falando de uma coisa racional, de, vou seguir aqui a cartilha do meu partido e a cartilha do meu partido diz que eu tenho que entrar na festa de algum fulano e atirar nele. A gente está falando de emoções. As pessoas estão sendo manipuladas por suas emoções, pelos seus desejos, pelos seus impulsos. E nesse contexto, o que é mais enfraquecido é a soberania brasileira. Ou seja, se isso é uma coisa que é financiada de fora pelos dois lados, eu estou falando pela direita e pela esquerda, ambos têm financiamento estrangeiro nos movimentos políticos, nos políticos que estão lá disputando, os dois lados têm financiamento estrangeiro, são os estrangeiros quem estão lucrando com essa desgraça política que está acontecendo no Brasil e vão continuar lucrando independente do candidato que entrar, e o lucro deles está baseado em retirar a nossa dignidade e a nossa riqueza. Então, se a gente se enfraquece como povo, a gente tem menos força para criar qualquer movimento de unificação, qualquer movimento realmente nacional e soberano, para manter a riqueza do Brasil na mão do povo brasileiro. Que esse é o ponto principal. A gente tem a riqueza, só que ela não fica aqui. Ela é evadida de todas as formas, seja por extração de matéria-prima, seja via os bancos centrais, seja a dívida pública, seja a bolsa de valores, seja os paraísos fiscais e até mesmo a própria corrupção, como a gente conhece, né? Então o que está acontecendo no Brasil não é falta de riqueza, é que ela não fica com o povo. Ela não vai para o povo brasileiro. Aí fica, mas tem elite brasileira. Tá, mas você acha que eles vão deixar o dinheiro deles rendendo aqui no Brasil? Não, eles vão mandar para fora, para paraísos fiscais. Então o que de fato está acontecendo é que essa polarização e essa radicalização coloca o inimigo do povo no meio do povo. Ou seja, o inimigo não é aquele cara que está lá fora roubando tudo, não é aquele cara que está aqui dentro e que permite que aquele cara roube tudo para poder tirar a fatia dele. Não, o inimigo é meu vizinho. Meu inimigo é aquele cara que tá ali na rua com a bandeira do Brasil, aquele que botou a bandeira do Brasil na janela. A gente já perdeu o nosso símbolo nacional. A gente fazendo proposta aí para que seja proibido, né, criminalizado colocar a bandeira do Brasil na janela próximo às eleições. E eu já falei sobre essa questão da censura e etc, como vai rolar e daqui a pouco até mesmo você falar de um candidato um pouco antes, né, criticar esse candidato um pouco antes da eleição, vai ser considerado um crime eleitoral. Porque tudo isso faz parte de uma agenda de acúmulo, monopólio, poder, controle, né, como sempre. E outra coisa que eu gostaria de abordar sobre o caso especificamente, né, vamos primeiro trabalhar a questão da arma, né, do armamento, que eu trabalho aqui nesse canal, algumas pessoas concordam, outras discordam, mas tudo bem, deixa no comentário a sua opinião. Sobre a questão do armamento especificamente, porque a gente tem que colocar aqui, foi um guarda municipal e um agente penitenciário trocando tiro, né, numa festa lá do PT. Ou seja, ambos estavam armados. O cara, ele teve uma discussão ali na porta, ele saiu do carro, voltou com a família, saiu, voltou de novo com a arma na mão, e lá dentro deu uns tiros no cara que era petista, né, que é o guarda municipal. Ele conseguiu no chão sacar a arma dele e efetuar disparos em cima do bolsonarista que caiu, né, já babando lá no canto. O petista morreu, o outro está em estado grave, de forma, um mal maior foi evitado, né, que poderia ser uma chacina, se um só tivesse armado. E aí entra aquele debate das armas que muita gente fala, Matheus, mas a arma não garante um sucesso, você vê, o cara estava armado e morreu. Sim, mas ele teve uma chance. Ele demorou a sacar a arma dele, ele sacou a arma dele depois que ele já tinha tomado uns 4 tiros no chão. E ainda assim conseguiu derrubar o cara que entrou atirando nele primeiro.
E aí a gente vê que, realmente, para você parar uma pessoa armada, um agressor, né, um injusto agressor, que foi o caso daquele bolsonarista que entrou lá de uma forma covarde para fazer aquilo, ele poderia ter atirado em muito mais gente, né? Logo ele foi parado pelo outro cara que estava armado, né, pelo petista, isso poderia ter sido uma chacina muito grande. Então, de fato, mesmo acontecendo o que aconteceu, né, que o cara acabou falecendo após a reação, ainda assim ele teve uma chance e ele conseguiu cortar aquela injusta agressão que poderia ter se tornado uma coisa ainda maior. E aí a gente pode ver, por exemplo, naqueles casos de massacre que rola nos Estados Unidos, como eu sempre falei aqui, isso é uma prova disso, né? Esses massacres costumam acontecer em free zones, que são proibidas de entrada com armamento. Então esses caras que vão fazer um massacre, eles entram no local onde ele sabe que não vai ter alguém armado para parar ele. Porque você vê ali que o cara ele entrou armado, ele meteu bala primeiro, o cara caiu no chão e ele ainda conseguiu parar ele, antes de morrer. Entendeu? Então imagina se ao invés de um ali tivesse 5 armados. Eu não estou dizendo que as armas elas reduzem a violência. É isso que é hipocrisia falar. A direita adora falar isso, é uma hipocrisia. A arma ela não reduz a violência. O que reduz a violência é a escola, é CIEP. E não só a escola botar a criança sentada na cadeira para ficar olhando o professor falar e escrever um quadro para a mão dele doer de tanto copiar no caderno. Eu estou falando de escola de verdade, com projeto metodológico diferente do que a gente tem hoje. Se você quer conhecer uma metodologia diferente, procura um pouco sobre Vygotsky. Ele tem uma visão sobre escola e aprendizado muito interessante, e eu posso até fazer um vídeo depois para vocês sobre isso. Mas eu acredito que a violência não se para com armas. A arma é uma forma de, no momento em que aquela violência que é sistêmica, que é estrutural, chega até você, você tem uma chance de parar ela. Ou de defender a sua vida, ou de defender seu patrimônio, sua família e etc. Então, se naquele caso ali o petista estivesse com o livro, né, como o Lula falou, não vai ter arma, vai ter livro, ele ia morrer e todo mundo ali na festa poderia morrer também, entendeu? Poderia ter sido uma tragédia ainda maior. Então, já que ele tinha uma arma, ele usou ela para a função que ela tem, que é justiça. Então a gente pode ver no mesmo caso o uso da arma para 2 funções. Uma que é de forma covarde, tirar a vida das pessoas que estão indefesas, e a outra é usada para defesa daquelas vidas que estavam sendo ameaçadas por uma atitude covarde. E aí que entra o meu ponto sobre como a esquerda está usando esse discurso. Então, partindo para o ponto político, esquecendo agora só o individual, né? Não estamos falando do indivíduo A, do indivíduo B, a gente está falando de esquerda e direita na política, de como esse evento está sendo usado pelos 2 lados, né? A gente vê que na esquerda está sendo trabalhado de uma forma vitimista, né? Como se a esquerda estivesse sofrendo uma violência do fascismo e etc e tal. Eles querem capitalizar esse discurso para gerar o medo, ou seja, o que leva os indivíduos a tomarem essa ação, ou seja, a ação de atirar, de matar ou morrer, é o medo, tá entendendo? A gente pode achar que é a maldade, mas de praxe tem que ter uma certa maldade, mas também tem que ter medo. Medo de perder alguma coisa, medo de que aconteça alguma coisa, né? Medo de que algo te atinja ou atinja quem você ama. Então, quando eles pegam esse discurso, capitalizam como vítima, né? Como, você que veste vermelho, a qualquer momento pode vir alguém de verde e amarelo e matar você, matar sua família. Por quê? Porque a gente agora é a vítima, a gente está sendo caçado por eles. E esse discurso, ele parece que não é extremista. Ele só parece, mas é sim extremista. O que faz com que as pessoas cheguem ao ponto de pegar em arma é não ter outra saída. Ou seja, a partir do momento que você fala pro petista que se ele sair na rua com a bandeira ele vai tomar tiro, esse cara vai começar a andar armado também. Então você não precisa chegar e falar igual o Bolsonaro, feijão o quê, porra, compra um fuzil. Não, você só precisa falar assim, mano, os caras estão de fuzil, eles vão pegar você. O que você vai fazer? Você vai pegar o livro mesmo? Não sei, deveria, né? Talvez é o certo de se fazer. Então, assim, de qualquer forma, Lula ele tem essa capacidade de mobilizar a massa, né, tanto a massa social quanto a militância dele de uma forma maravilhosa, discursivamente bela, entendeu? Tudo que está sendo feito no meio progressista hoje não é de uma forma direta o que quer ser feito, é sempre um discurso bonito que esconde alguma coisa. A gente faz violência com as pessoas, a gente oprime elas, a gente criminaliza elas, a gente pune, a gente silencia, mas tudo isso por causa da inclusão, porque a gente quer o bem, entendeu? Se as pessoas perdem o emprego é porque elas foram transfóbicas e etc. Então, assim, não se coloca a real intenção, coloca sempre um discurso nobre por trás. Então, quando a esquerda trabalha com essa ideia de vitimização, na verdade eles estão fazendo o seguinte, estão colocando as pessoas da esquerda como numa posição de medo, tá entendendo? E esse medo favorece ainda mais essa polarização e esse extremismo. Se ambos os candidatos não quisessem uma polarização, ambos os candidatos falariam, em primeiro lugar, antes de tudo, que nós somos o mesmo povo e que nosso inimigo não está no meio da gente. Tá entendendo? Mas não, eles não podem fazer isso porque a vida política deles, a vida política do PT, a vida política da esquerda e a vida política da direita está associada diretamente a esse ódio e a esse medo no meio da população.
Sem isso, a gente volta para o período de antes de 2013, onde não tinha esse sentimento popular ao ponto de ser instrumentalizado como está sendo hoje, entendeu? Antes as pessoas não queriam saber de política, hoje elas sabem de política, elas se odeiam. Então eles precisam capitalizar esse ódio, porque é isso que mantém a esquerda de pé na figura do Lula e a direita de pé na figura do Bolsonaro. E esse vídeo já ficou longo, mas eu sei que vocês deviam estar com saudade, e só para finalizar eu vou mandar mais 2 pontos, que é como a mídia tem apontado esse caso, né? A gente vê o tempo todo. Ah, o bolsonarista matou o petista. Ah, o petista, o petista, o bolsonarista, o petista, o bolsonarista. A gente quase não sabe o nome das pessoas, né, que estão envolvidas nesse caso, porque esse se tornou o único adjetivo, né, para as pessoas. Então é a posição política dela. Só que ao mesmo tempo a gente não vê outros casos tão chocantes quanto sendo mencionado o nome ou a ideologia política que a pessoa segue, né? Como, por exemplo, a gente pode ver a ideologia política que a pessoa segue. E aí entra esse segundo ponto, que é o quê? Um novo tipo de fake que está sendo feito. Eu já percebi isso um pouco antes daquele caso do anestesista, né? Eu já tinha percebido isso num caso anterior. Eu falei assim, cara, esquisito, tá rolando alguma coisa nova aí. Por quê? Porque assim que acabou de acontecer o caso, já lançaram um print de um suposto perfil de uma pessoa. Eu não vou lembrar qual foi o caso agora, mas foi um caso também polêmico. Um print do perfil dele lá escrito que era bolsonarista. Aí eu fiquei pensando, só que tinha pouco seguidor, tá entendendo? Tipo, 100 seguidores, um perfil que parecia muito fake. Só que tava com a foto da pessoa e dizendo lá, Deus acima de tudo, família acima de tudo, sei lá, esse discurso aí deles. E no caso do anestesista, rolou a mesma coisa. Foram lá, printaram um perfil que dava pra ver nitidamente que era fake, tinha pouquíssimos seguidores, escrito lá que ele era bolsonarista. E aí veio uma galera da direita falar, vocês estão fazendo fake news, o perfil dele não é de direita, a gente foi no Facebook dele e viu que ele segue páginas ciristas, não bolsonaristas. Mas você vê em algum momento, naquele caso do anestesista, eles são chamados, o eleitor do Ciro que abusou de uma mulher. Aí a gente vai ver um outro discurso, um outro caso que aconteceu uma coisa. Vamos supor que eu voto no Lula, amanhã eu vou lá, roubo alguém. Vai aparecer, o eleitor do Lula que roubou fulano. Aí eu voto no Bolsonaro, eu vou lá, roubo alguém. O eleitor do Bolsonaro que roubou alguém. A gente não vê isso. A gente tá vendo nesse caso específico pela grande mídia, né? Porque está sendo instrumentalizado justamente essa polarização e a mídia está se aproveitando disso para vender uma ideia de que não foi uma troca de tiro entre 2 pessoas ou entre 2 eleitores. Foi uma troca de tiro praticamente entre o Bolsonaro e o Lula, quase, né? Entre a esquerda e a direita ali. Aqui não foi uma cena de violência típica, né? Foi uma cena de violência totalmente, puramente política. Então, ao final do vídeo, eu vou deixar para vocês o inquérito da Polícia Civil, né? A delegada falando sobre o caso, sobre as investigações e como o caso está fluindo para que vocês tirem as conclusões de vocês. Mas, de qualquer forma, fiquem atentos porque vocês vão ver isso se repetindo várias e várias vezes agora até a eleição. Qualquer caso político, qualquer caso, às vezes até não político, de grande repercussão na internet ou na mídia, você vai ver um perfil fake sendo criado da pessoa para associar ela ou ao PT ou ao Bolsonaro. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado da reflexão. Ficou um vídeo mais longo do que de costume, mas também para compensar um pouco o tempo que eu fiquei sem postar vídeo. Espero que vocês gostem, comenta, compartilha, interage. Valeu, tamo junto. E agora eu vou deixar para vocês o vídeo que eu falei do caso da Polícia Civil que está investigando. Quanto à motivação, o que nós concluímos, né? Embora algumas testemunhas tenham dito que o autor, Jorge Guarulhos, ele foi até a Aresp para fazer rondas, e realmente tinha o hábito de fazer rondas, outros depoimentos nos levam a crer que ele não foi lá para fazer ronda, ele foi lá realmente com o intuito de provocar a vítima. Então, nesse primeiro momento, fica muito claro que houve uma provocação e uma discussão em razão de ideologias e opiniões políticas. Agora, quando ele retorna para casa e resolve voltar, não há provas nos autos suficientes que indiquem que ele voltou porque ele queria cometer um crime de ódio contra uma pessoa ou pessoas de outro partido político que não o dele. O que nós temos é o depoimento da esposa, que diz que ele alegou que ia voltar porque se sentiu humilhado porque a vítima teria jogado pedras e terras no interior do carro e acertado a esposa e o filho dele. Então, o que nós temos dentro do inquérito é a alegação da esposa, não temos a alegação da subjetividade desse autor. Então, é difícil nós falarmos que há um crime de ódio que ele matou pelo fato da vítima ser petista, né? Segundo os depoimentos que é o que a gente tem nos autos, ele voltou porque se sentiu ofendido com essa escalada da discussão, com esse acirramento da discussão entre os dois. Analisando, então, o inquérito policial, a equipe aqui da Polícia Civil chegou à conclusão que o agente penitenciário se encontra internado em estado grave, né? Está sedado hoje, segundo o boletim médico, ele foi sedado novamente. Analisando esses dados, nós chegamos à conclusão, né, que iniciamos esse agente penal, o autor, pelo crime de homicídio qualificado, pelo motivo torpe e por causar perigo comum, né, por ele ter entrado na festa e ter causado perigo comum a outras pessoas que estavam ali no local. Tinha cerca de 8, 10 pessoas que ainda estavam presentes ali na festa e poderiam ter sido também atingidas pelos disparos.